Olá a todos, muito boa tarde. Meu nome é Celso Azevedo e sou coordenador, um dos coordenadores da Comissão de Tecnologia da CCBC e tenho um slide para apresentar para vocês. Deixa eu compartilhar a minha tela. Ok. Bom, como eu já havia dito, né, eu sou um dos coordenadores da Comissão de Tecnologia da CCBC e, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria de transmitir os nossos agradecimentos ao patrocinador oficial do evento, a Lake House Immigration Consulting. A Câmara de Comércio Brasil-Canadá é uma entidade independente, sem fins lucrativos, mantida pela iniciativa privada, que promove, desde 1973, iniciativas e projetos empresariais, culturais, educacionais e tecnológicos entre o Brasil e Canadá. Localizada em São Paulo e Montreal, mas não restrita a São Paulo e Montreal, a CCBC reúne pessoas, empresas, instituições públicas e privadas dos mais diversos ramos de atividade dos dois países. Os serviços e produtos da CCBC são modernos, inovadores, feitos sob medida, proporcionando visibilidade e networking aos associados, tanto no Brasil quanto no Canadá. A CCBC possui uma larga experiência na área de tecnologia, sendo um dos nossos eixos de atuação, como um comitê muito atuante, no caso da Comissão de Tecnologia, realizando diversos eventos no Brasil e no Canadá. A CCBC promoveu diversas missões, levando startups e outras empresas brasileiras ao Canadá, sendo que mantemos parcerias com várias aceleradoras. A Câmara também é responsável por projetos que promovem integração e networking entre empresas, como a SP Tech Week, o Canada House, esse que nós estamos vivenciando agora, e Elevator Pitch. A Comissão de Tecnologia, por sua vez, é uma das comissões setoriais da CCBC e tem por missão a divulgação, troca de informações e busca da expansão dos negócios no setor de tecnologia. Prática cada vez comum no mundo corporativo, a adoção de documentos digitais propicia também a proliferação de novas formas de fraude documental através da manipulação e criação de documentos falsos, incorretos ou inverídicos. Por isso, a compreensão de como a tecnologia pode nos auxiliar para mitigar os efeitos desses problemas é fundamental. Bom, acabado então essa breve apresentação do que é a CCBC e a Comissão de Tecnologia, eu gostaria de apresentar a Regina Nope, cofundadora e CEO da Dream2B International Venture Builder, que vai nos dar o prazer de hoje conversar um pouco sobre as oportunidades de negócio que temos entre o Brasil e Canadá. Regina, por favor, o palco é seu, esteja à vontade. Obrigada, Celso. Um prazer estar aqui com vocês, fazer parte do Canada House. Agradeço muito a oportunidade da gente falar de um tema tão relevante, né, aí para todas as empresas, não só necessariamente da área de tecnologia. Vou fazer uma breve introdução, né, do porquê eu, de uma certa forma, posso falar desse tema. Meu background é comércio exterior, então eu sou formada em comércio exterior, trabalhei em multinacionais como a Sadia, como a Zebra Boveri, antes de me tornar empreendedora e fundar a minha própria empresa, a Dream2B, ali em 2015. Hoje, nós já levamos em torno de 50 empresas brasileiras para o Canadá, para que elas deem início ao processo de internacionalização, e a gente espera, né, ver cada vez mais aí, empresas brasileiras seguindo esse caminho. Inclusive, a DataH, no qual, né, o Celso faz parte, um dos outros chapéus que ele tem, fora ou ser coordenador da Comissão de Tecnologia, ali com a DataH, que nós tivemos o prazer também de participar desse processo de internacionalização, né? Hoje a DataH é um dos cases que a gente tem muito orgulho e tenho certeza que a gente vai ouvir falar muito ainda da DataH, não só no Canadá, como no mundo todo. Então a gente realmente tem aí tem essa, né,
esse apreço muito grande aí, por ter participado de uma certa forma aí no início da jornada de internacionalização. Então, espero que, né, a gente possa contribuir com várias outras empresas de uma certa forma também. Bom, por que pensar em internacionalização, né? E quando eu falo que ele deveria, de uma certa forma, ser uma pauta aí de muita relevância em qualquer uma das empresas, independente do tamanho, independente de ser tecnologia ou não, né? Eu vejo muitas pessoas sempre, na verdade, isso sempre foi, eu acho que é algo realmente aí de uma certa forma histórico, né? Em função do tamanho do Brasil, dessa questão da gente, né, falar português e não necessariamente inglês, que é a língua universal, a gente acaba se limitando um pouco e pensando que, né, imagina, se eu vender aqui no Brasil simplesmente para um estado específico de São Paulo, imagina, já está bom o suficiente, né? Porque realmente, quando você para pensar no tamanho do país, é muito relevante. Mas se você compara aí a outros países como, né, os Estados Unidos, enfim, e outros países ao redor do mundo que tem essa questão realmente de internacionalização mais como parte realmente estratégica, né, do país, você vê que a gente está muito atrás. Inclusive, o Brasil é considerado um dos países menos internacionalizados do mundo. Né? Isso é uma novidade, de uma certa forma, né, acho que para muitos, porque a gente acaba recebendo muita coisa de fora, né? A gente importa muito, mas quando a gente fala em exportar não só produtos, mas também serviços, existe aí um déficit muito, muito grande. Isso é realmente histórico, mas hoje, quando a gente fala, na verdade, já era um caminho, já era um processo que vinha acontecendo em função realmente do avanço, né, da tecnologia, e agora, com a questão da pandemia, ficou mais evidente ainda, né? Porque quem não estava quem não estava antes no digital agora entrou, foi forçado, né? A gente vê a questão realmente de home office, de todos os serviços, né? O Zoom, que faz parte da nossa vida agora, Uber, enfim, uma série de startups, né? De empresas aí no digital que vieram para ficar, e independente né, do final da pandemia ou não tem mais volta. Muito pelo contrário, né? Cada vez aí a gente viu o anúncio do Facebook, né, com a questão realmente de realidade virtual aumentada, está cada vez se tornando mais uma realidade. Então, agora a gente tem uma oportunidade muito grande de, digamos que, surfar essa onda, né? E uma das melhores maneiras, na verdade, uma das melhores oportunidades para a internacionalização hoje está no meio digital. Então, assim, se você está falando em tecnologia e você não pensou ainda em se tornar uma empresa global, é bom rever um pouco, né, esse plano de negócios aí e inserir como algo extremamente importante. Independente do tamanho do mercado, né, o porquê que é tão relevante. Porque independente do tamanho do mercado, a gente viu quão vulnerável é você ficar simplesmente, né, aí, com questões de limitação de fronteiras e etc. E o digital, de uma certa forma, não impõe isso. Então, todo mundo pode ser seu consumidor, né? E por que não já nascer global? Por que não já, mesmo que você ainda, lógico, tenha que validar o seu modelo de negócio, tem muito o que conquistar ainda no seu país, quando você já nasce global, você acaba já incorporando aí algumas questões como concorrência, você acaba abrindo já o leque para você ter acesso a mais consumidores, né? É até uma certa vantagem para as startups, por exemplo, quando você para pensar e comparar com empresas grandes, né? Porque a empresa grande você pensa, mas ela teria, entre aspas, mais chances em função dela ter geralmente mais recursos, né, mais pessoas, mas se ela não nasceu com esse mindset global, ela acaba tendo uma certa desvantagem, porque é muito mais robusta, né, é muito difícil você conseguir implementar completamente algo totalmente novo numa empresa que já tem tudo muito engessado, digamos assim. Agora, numa startup, é mais fácil, você consegue pivotá-la, né? É lógico que a qualquer momento, qualquer uma das duas pode
a fazer essa mudança e começar com esse plano de internacionalização. Só que quanto antes, melhor, né? E a startup tem essa vantagem no sentido também ah, da, da eficiência, né? Com que as coisas acontecem. É tudo muito rápido, né? E então ela consegue, de uma certa forma, fazer esse tipo de implementação de forma mais eficiente. E como todos vocês sabem, lógico, porque também muita gente não pensa na questão de internacionalização. Ela é cheia de desafios, né? Tem a questão, lógico, do idioma, tem a questão cultural, tem questão de leis do país, então ela é um pouco, ela intimida um pouco, né, o empreendedor brasileiro. Mas eu diria, né, por experiência própria, tanto de atuar nessa área quanto tido a oportunidade, estar tendo a oportunidade de ver, assim como a DataGuy e várias outras empresas que nós levamos para o Canadá, começando a dar esses passos aí, né, no nosso caso, lógico, a gente foca muito no Canadá, mas a gente usa o Canadá como uma porta de entrada para o mercado global, né? Porque o Canadá hoje, para quem não sabe, ele tem em torno de uns 15 acordos bilaterais que dá acesso aí a outros 51 países, em torno de 51 países, a última vez que eu vi. E então é um leque gigantesco, né, de consumidores ao redor do mundo, tá? E então a gente não pode simplesmente comparar tamanho, né, de país, porque eu já ouvi também muito disso. Nossa, mas imagina, a população do Canadá é a mesma, né, o tamanho da população de São Paulo. Sim, mas ele tem todos esses acordos, né, bilaterais, e todas as empresas canadenses, elas nascem para ser global. Eu até tenho aqui um número, na verdade, na verdade, o Canadá é o primeiro no G20 e o segundo no mundo no ambiente competitivo de negócios. Então, aí entra uma série de outros fatores, né, no qual aumenta a chance de sucesso do seu negócio. Para vocês terem uma ideia, como eu comentei ali, quando você pensa em acesso a mercado, a gente está falando aí 1,5 bilhões de consumidores, né, potenciais que você acaba tendo a chance de ter acesso. Isso sem falar aí na questão dos diversos benefícios que você tem do país, né? No caso de tecnologia específico, por que a gente incentiva muito as empresas a se internacionalizarem através do Canadá? Você tem uma série independente do incentivo, né, dos acordos bilaterais que você pode ter com os países, você tem uma série de grants do governo, ou seja, esses fundos perdidos, mas que, né, seja para contratação de mão de obra extremamente qualificada, incluindo até PhDs, no qual o governo canadense ajuda você a custear isso. A parte de R&D, P&D, né, aqui no Brasil, na verdade, tem uma série né, de grants que você pode estar acessando. E, lógico, e toda a questão dependendo do segmento que você está, no caso de inteligência artificial, no caso realmente de fintech, no caso de games, tem uma série de blockchain, por exemplo, tem uma série de segmentos aí no qual o Canadá é um dos países mais relevante ou mais relevante, dependendo do que a gente está falando ali, e a Meca, né? Então você vai estar com os melhores profissionais do mundo, onde tudo acontece primeiro, e diversificando aí não só né, a chance de conversar com investidores continua do Brasil, seja agora do Canadá, seja dos Estados Unidos, seja da América do Norte, mas quando você mostra para eles que você tem um plano global, que você começou o seu processo de internacionalização ou tem a intenção de começar e tem isso muito desde o início, ou se você não tem desde o início, você mostra que você realmente está aí com isso inserido no seu plano de negócios, você aumenta as chances aí de conseguir, né, parcerias em vários aspectos, seja investimentos, seja com instituições, seja com potenciais parceiros ou clientes, tá? Então, o quanto antes você se prepara para isso, você tem esse mindset global, melhor para você. Eu até anotei aqui, estava lendo uma reportagem bem interessante do CEO da Stefanini. Para quem não sabe, a Stefanini é uma das maiores, né, das empresas que mais importantes de internacionalização aí hoje, né, praticamente no Brasil, com quase 32 anos de atuação no mercado e referência. E eu achei bem interessante que ele colocou ali 5 pontos que eu, né,
concordo em número, gênero e grau, e faz totalmente sentido, né? O que o Marco Stefanini fala, né? Que internacionalizar é necessário, né? De novo, independente do tamanho da empresa, a gente vê aí, sem entrar em questões políticas, lógico, mas o que está acontecendo também na Bolsa. E vocês podem até falar, mas tem realmente muitos VCs entrando e investindo no Brasil, né? As startups realmente aumentou o número de investimento aqui? Sim, aumentou. Lógico que é um avanço e vai aumentar ainda mais, só que é muito arriscado você deixar todos os ovos em uma cesta só, né? A gente está vendo nessa volatilidade da bolsa, aumento do dólar, etc. Você fica muito vulnerável, porque sim, existe o interesse pelo Brasil, lógico, enxergaram que os empreendedores, né, finalmente estão enxergando realmente como os empreendedores brasileiros conseguem construir aí, né, tecnologias e soluções incríveis com tão pouco, sabe? Eu até falo isso muito para as startups que a gente leva para o Canadá. Vocês não ficam atrás de nenhum empreendedor aqui, muito pelo contrário. A gente até fala para os investidores lá, fala, olha, se esse cara conseguiu chegar aqui, né, tá fazendo já negócio no Brasil e agora quer internacionalizar e conseguiu chegar aqui, você pode ter certeza que ele merece realmente o seu tempo, sabe? E a chance, porque a gente sabe como que é no Brasil, né? Que é realmente matar um leão aí por dia, se não mais, se não mais do que um. Então, quando você está num país de primeiro mundo, no qual existem realmente uma série de incentivos, uma série de suportes, de uma certa forma é muito mais fácil. Eles têm, digamos que um pouco menos de fome, né, para ao invés ao contrário do brasileiro, que precisa, né, que faz acontecer de uma forma ou de outra. Então, eu acho que quando a gente para pensar e leva essa questão do internacionalizar, é essencial, é necessário, a gente fica até muito mais à frente do que qualquer qualquer outro empreendedor aí fora, né? Ele fala da questão realmente também de globalização, uma via de mão dupla. Exatamente, né? Voltando naquela questão que a gente fala, o Brasil ficou isolado por muito tempo né, e a nossa balança ela não fecha, mas com a questão da tecnologia, eu acho que a gente tem uma chance muito grande agora de mudar isso. Né? Quanto mais a gente começa a se expor, começa a falar o nome do Brasil a mundo afora, eles começam também a vir para cá, assim como a gente está vendo agora os investidores, etc., o que acaba sendo benéfico para todo mundo. Né? Quando a gente fala em internacionalização, não é sai do país e abandona tudo aqui. Inclusive, até é interessante citar, a gente tem o apoio aí, né, do consulado brasileiro em Vancouver e Toronto, e no começo, quando a gente estava fechando parceria com eles, a gente teve uma certa resistência, porque o entendimento deles era, mas, de certa forma, é como se a gente estivesse tirando esse talento, né, essa empresa do Brasil, e digamos que eles não poderiam estar apoiando se esse fosse o intuito. E aí, nós mostramos para eles que, na verdade, é o contrário, você está elevando o nome do Brasil para o mundo, né? E a empresa depois ela acaba voltando e de uma certa forma trazendo essa tecnologia mais avançada e aplicando aqui no Brasil, ou associando com o que ela já estava desenvolvendo aqui, mas em função de algumas questões que são mais práticas lá, ou que acontecem de forma mais eficiente, a gente consegue agilizar o processo. No caso, voltando a falar o caso da DataH mesmo, né? Uma das empresas dele é a Sincar, né? Agora fechou aí fechou uma grande parceria, né, recebeu, na verdade, um aporte relevante do pessoal do iFood, de um produto, né, de um robô que eles acabaram desenvolvendo no Canadá. Eles começaram a desenvolver aqui no Brasil, o Celso pode falar com muito mais propriedade do que eu, mas eles começaram esse processo no Brasil, e eu lembro bem do Evandro falando para mim, quando a gente estava no Canadá, depois quando eles efetivamente começaram a operar no Canadá, as peças que ele estava esperando aqui há meses, com um custo muito mais elevado, chegaram lá, eles conseguiram montar esse protótipo rápido, mandar o vídeo aqui para o Brasil, para o iFood, e a parceria avançou, né? Inclusive, assim, de uma certa forma, até com mais credibilidade, de uma certa forma. É um time brasileiro, é um produto brasileiro, mas ele, né, utilizou aí, digamos que dessa parceria com o Canadá para avançar no processo deles, assim como vários outros casos que a gente tem. Então, acho que ganha todo mundo, né? E se você realmente tem
a chance de se tornar aí uma empresa global, né, e pensar muito maior, por que não? Diversificando o portfólio. Eu falo isso para investidor também, né? Porque a gente, lógico, está falando aqui a maioria com empreendedor, mas é a mesma coisa de investimento, né? Você está diversificando aí a moeda, a carteira, enfim. A terceira coisa que eu, voltando ali ainda nas 5 questões que o Marcos acabou de pontuar nessa apresentação dele, que eu achei bem interessante, acreditar no próprio potencial. Acho que eu já me antecipei e falei dessa questão. Exatamente isso, essa questão realmente do idioma, ela é lógico que precisa, né, falar o inglês, mas o Canadá é um país multicultural, no qual todo mundo tem como posso dizer, todo mundo tem sotaque, né? Não se espera que você perca isso. Eu morei no Canadá por quase 10 anos, até hoje eu tenho, na verdade agora eu tenho sotaque em português e em inglês, sabe? Fica aquela mistura meio que vai e vem, mas é super comum lá, todo mundo tem. Na verdade, eles veem isso como, com certeza, um ativo, porque eles falam, nossa, você está, né, aqui no meu país falando outra língua e eu não falo nada da sua língua e fazendo negócios. Então, assim, você é muito mais valorizado, né? E o potencial, de novo, aquilo que eu digo, nossa, o brasileiro que fez a coisa acontecer aqui, ou está fazendo a coisa acontecer aqui, e tem ali, né, e dá esse passo de desbravar outro país e ir lá para fora, ele tem um potencial incrível, porque ele vai chegar num ambiente muito mais num ambiente acolhedor, num ambiente que ele tem inúmeras oportunidades, que até parece, né, o pessoal até fala, não, mas isso aqui tá, não, tem alguma coisa errada, peraí, mas me conta, onde que tá a pegadinha aí, né? Não é possível que seja tão bom assim nesses aspectos. E a gente fala, não, é que nós, né, apesar de uma série de programas que a gente vê hoje, né, da Softex, por exemplo, a gente vê alguns hubs aí realmente sendo bem ativos e tentando mudar esse cenário, ainda deixa muito a desejar do que onde a gente pode chegar e do que a gente precisa, né? Então, acreditar realmente aí no potencial e buscar parceiros, né? E fazer acontecer. Estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Eu sempre falo isso, né? E realmente implementar esse novo modelo de atuação, porque sim, né? Se você já começa a pensar global aí desde o início, significa que você vai geralmente estar mais próximo também do que tá acontecendo lá fora, para que você não fique atrás, porque né, principalmente com tecnologia, tudo muda muito rápido, mas se você está acompanhando todo esse processo, você consegue implementar, mesmo que você não tenha iniciado o processo ainda de internacionalização, mas já pensando no global, você já consegue implementar, ver o que está acontecendo lá fora antes e já, digamos, ser um dos pioneiros aqui, né? E não esperar eles simplesmente chegarem e já e fazerem antes de você. Então, é importante você ter no seu planejamento fazer todo esse estudo, né? Às vezes a gente resolve um problema aqui que não é o mesmo problema lá fora. Hoje tem muitas pessoas fazendo exatamente a mesma solução que você está fazendo lá fora e você pode readaptá-la, enfim, tem uma série de digamos que de exercício de testes reais aí que você pode fazer para estar validando essa implementação de como seria o seu produto em um outro país, né? Porque tem toda essa questão realmente de leis, toda essa de da IP, não sei como fala direito em português, Intellectual Property, tem uma série de coisas que são diferentes, né? E aí você começa a fazer esse teste A/B, você começa a realmente ver se a sua solução vai começar a rodar lá também. E a outra é avançar e conquistar novos mercados. Então, a partir do momento que você fez essa validação, você começa efetivamente a não só fazer negócios ali, né? No Canadá, de novo, a gente bate muito nessa tecla de que ela era, de uma certa forma, desconhecida para o empreendedor brasileiro, porque os que pensavam em internacionalização e começavam a fazer negócios internacionais sempre pensavam ali nos Estados Unidos e principalmente no Vale do Silício, né? Que é a menina dos olhos de todo mundo, realmente. Só que a competitividade também é muito maior, principalmente quando você está dando esses primeiros passos aí para internacionalizar o seu negócio, que tem que entender muito sobre, né, sobre como você vai começar a operar, validar muitas questões. Geralmente você vai demorar um certo tempo até você conseguir realmente gerar
né, faturar em dólar, quais as linhas, né, de acesso, de crédito, enfim, que você pode ter. Então, quando eu digo que o Canadá é muito estratégico, para isso é pensando nessa questão. E a partir do momento que você conseguiu fazer essa validação, você vai ter muito mais chances de realmente de partir para os próximos mercados, né? Ali, digamos que o quintal do Canadá, que é os Estados Unidos, no qual não existe barreira nenhuma entre praticamente os dois países, principalmente quando se fala né, em tecnologia. E a Europa, né, que também, como eu falei, aceita muito facilmente, mais facilmente uma empresa sênior, digamos que, né, brasileira e já com esse selinho aí de internacional, de se tornando uma empresa norte-americana e operando lá fora, do que se ela fosse diretamente do nosso país. Que querendo ou não existe, assim, né, esse rótulo, enfim, você acaba desmistificando ele quando você prova o seu modelo de negócios e que você tem esse plano internacional. Aí você perde, digamos que você quebra essa barreira, né? Então, assim, acho que eu falei, cobri quase tudo de uma forma genérica. Como que nós podemos ajudar, né, essas empresas, por exemplo, né, que nós levamos para o Canadá e vamos continuar levando, assim como outras instituições. Tem várias formas de fazer isso, né? O que a gente só geralmente incentiva, né? O que a gente indica é que não seja aquela coisa de eu fui simplesmente ali fazer uma missão comercial e voltei e conheci, eu tenho um amigo que mora ali, e pensar que isso é o processo de internacionalização, né? A gente vê muito disso às vezes, enfim, quando a gente vai em alguns eventos, fala com alguns empreendedores, e aí a coisa não necessariamente que ela não dê certo dessa forma. A missão, por exemplo, ela é importante, ela é exploratória, principalmente quando você não conhece ainda o país, para você entender, né, se existe realmente esse interesse, esse fit de uma certa forma mais superficial. Ela mas começar efetivamente o processo de internacionalização requer aí realmente uma dedicação, né, um trabalho muito mais detalhado. Assim como eu tenho um amigo que talvez vai apresentar alguém, é lógico que né, as introduções aí são sempre extremamente importantes, mas se a pessoa não tiver ali realmente, né, 100% focada em trabalhar como parte da sua empresa, vai demorar talvez muito mais tempo, e para o mercado também, né, os investidores gostam de ver que realmente que o seu time tá ali full time, que realmente você tem todo aquele planejamento e, né, eles são um pouco mais conservadores do que os americanos, de uma certa forma. Eu gosto de falar que fica no meio, né, entre o brasileiro, que está um pouco, né, um pouco atrás, de uma certa forma, comparado ao americano, no qual você chega lá e, dependendo da maturidade da sua empresa, os caras gostarem já assinam um cheque para você no mesmo momento. O canadense é mais conservador, mas a partir do momento que você mostra que você fez o seu dever de casa, que você realmente está fazendo essa validação, está pensando no processo de Startup Visa, enfim, em efetivamente se tornar uma empresa canadense e levar seu time para lá, as portas começam a se abrir. E é dessa forma que nós atuamos, né? Nós fazemos um programa de internacionalização, porque nós temos, na verdade, uma Venture Builder, então a gente seleciona muito a dedo, aí, muito bem as startups que têm potencial global, independente do tamanho, a gente olha muito, porque tem tecnologias que não têm, de uma certa forma, como ela está tão avançada ainda no Brasil, mas você colocando ela no mercado canadense, no qual essa tecnologia, por exemplo, está muito mais em evidência, a gente aumenta a chance de crescimento e o tempo que ela levaria para crescer aqui, inserindo ela naquele mercado, né? Então, a gente faz esses programas, geralmente temáticos, né, e durante esse mês inteiro que a gente fica com as empresas, a gente está com o BET agora, inclusive, eu acabei de ver a mensagem que o pessoal está lá nas sessões, a gente participa com eles, eu só não estou participando agora porque eu estou aqui com vocês, mas assim, é o time todo do Canadá, a gente tem um time aí de praticamente 20 pessoas ali durante o programa, mentores, advisors, enfim, é um time realmente que fica aí focado 100% durante esse mês. O time do Brasil também, validando todo o modelo de negócio, pegando na mão realmente dessas startups para que
a gente deu o primeiro pontapé aí rumo à internacionalização. A gente gosta de falar que é desconstruir para construir, porque na verdade realmente é desafiador. Se fazer já negócios em outro estado dentro do nosso próprio país já é diferente, né? Você realmente tem que desenvolver todo um novo network, tem questão em alguns casos logística, etc. Fora realmente é muito desafiante, mas o retorno, as chances de retorno também são muito maiores, né? Então, vou fechar com, né, o Think Big, Think Global, realmente para os que têm aí a coragem de desbravar esse mercado, vale a pena e a gente espera contribuir e ver o nome do Brasil aí mundo afora. Muito obrigada a todos, eu fico à disposição. Acho que eu vou abrir aqui para perguntas, acho que a gente tem uns 10, 15 minutinhos. Celso, não sei se... É isso aí, a gente tem aí 9 minutos, para ser mais preciso. Antes de mais nada, obrigado pelas gentis referências à DataH. Realmente foi Como para vocês, né? Então, um case que a gente realmente tem muito né, carinho. Mas vamos lá. Temos 3 perguntas que vieram da plateia, então vamos tentar fazer aquela dinâmica rapidinho, né? A primeira, depois de entender que o Canadá seria um mercado potencial, quais foram as próximas etapas do processo de internacionalização? Então, assim, gostei do Canadá, quero ir para lá. E aí, o que eu faço? Contrato a Regina e... Esse seria esse seria um dos primeiros passos. É lógico que tem outras pessoas fazendo, né, prestando serviços também de apoio. Eu diria que, assim, independente de quem seja, é muito importante realmente você achar parceiros, né, lá fora. Então, assim, seja a aceleradora, seja, né, a câmera mesmo, é extremamente importante nessa fase, principalmente inicial, no sentido de ajudar e fazer um mapeamento mais detalhado de qual a melhor província para você se instalar, por exemplo, né, aonde, dependendo exatamente do que você está atuando, por exemplo, se você tiver com games, a gente geralmente indica, né, vai para Vancouver ou vai para Quebec. Se você é mais da área de fintech ou inteligência artificial, fica em Toronto. Enfim, tem algumas especificações aí que é interessante você a partir desse momento que você decidiu, começar a entrar um pouco mais no detalhe, né? E aí a gente sempre fala, o próximo passo é realmente começar a fazer esse mapeamento, né? De, olha, será que a solução que eu tenho realmente né? Ela vai ser bem recebida? Ela é uma necessidade efetiva do mercado? E aí tem algumas maneiras de você fazer isso, né? De estar fazendo esse teste, mas geralmente a gente tenta fazer isso antes da fase efetiva de você estar incorporando a empresa, fazer toda essa parte jurídica, que lá é muito simples, né? Como você sabe, ela é muito mais abrir empresa no Canadá, é questão de dias. É lógico que tem a questão de se você vai aplicar para Startup Visa, se você não vai, se você já quer trabalhar lá, essa questão de visto, mas isso também hoje já está muito mais flexível, né? E tem maneiras de se contornar. Então, seria efetivamente começar a achar quais serão os melhores parceiros para você começar a atuar lá, para que você comece a fazer de uma certa forma esse teste, ver se alguém quer rodar algum piloto, se tem alguém interessado em testar o seu produto de graça, tentar achar alguma validação de uma certa forma, né, para ver se tem um fit com o mercado. Perfeito, ótimo. Então a próxima pergunta já engatou na sequência, viu, Regina? Como validar se o produto ou serviço está pronto para atender as demandas dos canadenses em termos de qualidade e preço? Essa não tem outra maneira a não ser realmente fazendo, né? Você tem que realmente colocar a mão ali na massa. É lógico que tem muita parte teórica, né? Digamos, você falou de pesquisa aí que você pode fazer, mas a melhor forma é realmente começar a testar, achar alguma instituição que queira, né, você vai começar a ver o interesse, quando você começar a falar com pessoas, vai começar a ver o interesse, sempre alguém geralmente apresenta alguém, lógico, a partir do momento que você está, por isso que eu falo que a parceria é extremamente importante, a partir do momento que você, de uma certa forma, veio indicado por alguém, né, por uma aceleradora ou por um parceiro que é relevante
lá, eles geralmente são muito abertos nesse quesito de, né, digamos que de ajudar você a testar. Sempre tem alguém que fala, né, eu posso te apresentar para alguém. A gente tem uma startup que conseguiu a reunião com o CEO de um banco lá, gigantesco, que assim, mesmo eles não estando operando ainda no mercado, achou interessante, chegou através de, né, de indicação de parceiros que indicaram, e essa pessoa abriu, mesmo sem eles estarem operando ainda, para poder ver se existia uma chance de parceria ou não. Então, assim, eles são muito mais abertos, eu diria, existe muito menos hierarquia do que aqui no Brasil, né? Mas tem que estar tudo muito bem feito, né? Eles gostam muito de agora mesmo a gente está passando pelo programa, o pessoal, nossa, mas eu já fiz business plan aqui no Brasil, ou eu imagino aqui eu já estou faturando tanto e tal, mas assim, você tem que refazer tudo de novo para o mercado, você tem que conversar com alguém, você tem que ter ali, né, aquela questão realmente, o deck, quantas vezes a gente refaz, né, e customiza, e volta, você, né, Celso, o Evandro, nossa, ali com vocês, você, né, porque acaba sobrando para o time como um todo, né? Você tem que estar muito certo do que você está falando, muito certo de, lógico, você não sabe, né, se vai funcionar ainda ou não, mas você mostra os indicativos de como você, por que você acha que teria esse potencial, né? Você estudou o consumidor, você estudou os competidores, você viu o tamanho da oportunidade, você sabe, entre aspas, os próximos passos, que muita coisa a gente acha que sabe e acaba desenvolvendo depois, vai mudando, vai pivotando, né? Mas esse é um dos caminhos. Ok. Eu só acrescentaria, talvez, que quando a gente vai para o Canadá, o principal objetivo não é vender no Canadá, né? Até porque o mercado não é tão grande assim, mas é Uhum. você ter a porta aberta para o resto do mundo a partir do Canadá, né? É Então, exatamente, como a gente fala, é a plataforma ali, né? Mas a partir do momento que você validou ali, que você tem esse, digamos que esse selo, né, de garantia, porque você tem realmente muitas maneiras de validar ali, aí você dá o próximo passo, que é ir para os Estados Unidos, que é 10 vezes, né, um mercado a maior, mas você chega já, olha, com muito mais a propriedade para falar, olha, né, funcionava ali já no Brasil, a gente já testou ali com, né, fizemos o teste, não sei quantas pessoas, quantos estados, enfim, e agora a gente conseguiu validar aqui, a gente viu que realmente tem mercado para isso, mesmo que numa proporção menor, mas e sem contar, né, principalmente para a questão, como você sabe muito bem, de desenvolvimento da tecnologia, essa parte realmente de pesquisa, né, o Canadá beneficia muito nesse aspecto, né, você consegue realmente aí dar passos muito largos nessa questão. perfeito. Bom, Regina, a gente tem 2 minutos, né? Então, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais para a gente poder encerrar o nosso bate-papo de hoje. E desde já te agradeço profundamente, foi assim bastante enriquecedor toda essa nossa conversa. Obrigada, Celso. Eu que tenho que agradecer, como eu te falei, né, a oportunidade que a CCBC sempre dá para a gente de falar, né, realmente desse tema tão relevante e importante. Eu sempre gosto de usar muito cases, porque é muito fácil, né, pensar, ela está falando que ela está querendo vender o produto dela, não, eu acho que, né, os cases falam por si só, eu acho que isso é muito importante. A gente vê hoje realmente os empreendedores brasileiros olhando muito mais para o mercado canadense, o mundo acordou para essa realidade, né? O Canadá também acordou, né? Antes a principal atividade dele era ali, petróleo, óleo, entre outros. Hoje a tecnologia realmente assim tá disparado, né? Como o setor mais relevante aí dentro do governo. Então eu só digo, né, que realmente é um mar de oportunidades para quem quisesse né, começar essa expansão através do Canadá. A gente pensa às vezes que tem os países que falam a mesma língua, na Europa, etc., que é mais fácil, mas não é necessariamente assim, né? Você pode provar, né, a testar isso. Então, assim, o Canadá realmente está de portas abertas, a Dream2B está de portas abertas, a CCBC também, né? A gente está aqui à disposição para ajudar essas empresas e é isso, pensar global, independente de Canadá ou não, né? Eu acho que boas soluções, bons empreendedores, eu acho que realmente tem que mostrar o que está fazendo de bom para o mundo todo. E conte conosco. Obrigada mais uma vez. Perfeito, eu que agradeço. Muito obrigado, Regina. Como Se sempre quiser foi. Oi? Pois não.
Apesar de eu falar bem rápido, desculpa eu cortar, eu vi que chegou uma pergunta aí, se quiser colocar talvez o meu e-mail, posso colocar aqui no chat as Opa, à perguntas que estão vontade. tido, eu fico aí à disposição. Ótimo, ótimo. Então, fica à vontade, pode colocar sim, e o próprio pessoal da CCBC também tem condição de divulgar os seus contatos, né? Ok? E, então, quem precisar posteriormente também contactar a Regina, o pessoal da CCBC vai ter o maior prazer em divulgar isso, ok? E, finalmente, eu gostaria de agradecer ao nosso patrocinador, ao patrocinador oficial do evento, a Lake House Immigration Consulting, por nos permitir ter esses encontros tão interessantes e enriquecedores. Obrigado a todos. Beleza.